Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos fazer essa obra. Aqueles que não podem ir, ora pelos missionários, pela missionária, né? Aqueles que não podem ir também podem cooperar, abençoar os missionários, a obra missionária. E aqueles que podem, vai. Mas todos são convidados a fazer missões. Amém? Evangelista Marcos, aqui vem trazer a palavra do Senhor nessa hora. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Eterno. Glória a Deus. Convido para estar orando. Pastora Joana, vem orar. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Estende as suas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, eis aqui o teu filho, o teu servo, no qual o Senhor chamou ele desde o ventre da mãe dele. Senhor, nem ele imaginava daqui a há 3 anos atrás, há 5, estaria aqui pregando. Mas prova a Deus, porque o Senhor tem algo muito grande a fazer na vida dele. Então, Senhor, derrama este óleo sobre Anderécia, sobre Inirrácia. Senhor, essa sabedoria que só o Senhor pode conceder, esse discernimento. Então eu abençoo cada vez mais o teu filho, que quando ele abrir os lábios, a boca dele falar, que cada palavra vai ao encontro de cada vida, a como a necessidade de cada um. Usa o teu filho tremendamente nesta noite, noite que o Senhor escolheu, não foi o homem, mas foi o Senhor que escolheu para ele estar aqui, nesse dia, falando do teu amor. Muito obrigado por tudo e seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meu irmão. Eu quero aproveitar que a igreja está de pé e pedir para você abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Enquanto você acha o texto, eu quero agradecer mais uma vez o pastor Esivaldo, a pastora Ângela, pela confiança, e não só pela confiança de estar aqui como um profeta do Senhor nessa noite, mas por tudo que vocês têm feito por mim, pela minha família. Não é só uma admiração de ovelha para pastor, mas é uma admiração de filho para com seus pais, amém? Vocês acharam? Amém. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Jesus Cristo. Graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Repitam comigo, por favor, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém. Como nos elegeu, repita comigo, por favor, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou, repitam comigo, por favor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção, repitam comigo, redenção, pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade. Repitam comigo, mistério da sua vontade.
segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto que estão nos céus como que estão na terra, mesmo nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, que em primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiaste, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Repitam comigo: selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Coloca a sua Bíblia aberta na sua cadeira, por favor. Vocês oraram por mim e eu também quero orar por vocês. Fechem seus olhos. Senhor, nós estamos diante do teu povo, da tua presença e da tua palavra, Senhor. O Senhor tem se feito manifesto aqui e nós queremos pedir, Pai, que o Senhor possa cair sobre nós com o espírito de sabedoria, com o espírito de revelação, a fim de que possamos compreender a real esperança da nossa vocação, Pai, e nos colocarmos diante do Senhor como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. Nós queremos experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, Pai. Toma o nosso coração e a nossa mente cativos no Senhor aqui agora, Pai, e que teu Espírito possa ser livre para fazer aquilo que o Senhor se apraz, Pai. Que não haja limite para o agir do teu Espírito nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa batizar, que o Senhor possa redimir, que pessoas possam entregar a vida verdadeiramente. Pai, eu vejo fortalezas na mente sendo derrubadas agora. Pessoas irão viver um tempo novo a partir dessa noite, não porque tem homens aqui, Pai, mas porque o Senhor tem se feito presente aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento, meu irmão. É um desafio muito grande nos nossos tempos falar de bênçãos espirituais. O pastor Lecivaldo falou aqui ainda agora, colocando em ordem aquilo que de fato é importante para nós, né? E a gente vive uma geração que, quando você fala de bênçãos, as pessoas automaticamente já associam isso a coisas terrenas, temporais e corruptíveis. Mas Paulo escreveu a carta aos irmãos de Éfeso, e para alguns estudiosos, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso é a carta mais poderosa a respeito, quando fala sobre a vida da igreja, sobre a vida e da vocação do corpo místico do Senhor, que é a igreja. E Paulo deixa muito claro qual é o papel da igreja para os nossos tempos e para os irmãos de Éfeso também, até a consumação dos tempos. O que as duas missionárias aqui falaram, o pastor falou muito bem aqui, o Espírito tem falado coisas aqui desde o início do culto, eu não sei se você percebeu. Mas Paulo deixa claro nessa carta que a igreja é uma família para o pai, é uma esposa para o filho e é uma morada para o Espírito. Então Paulo, depois de saudar os irmãos e endereçar a carta, ele começa já no versículo 3, liberando um louvor. E ele começa o louvor dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos colocou assentado nas regiões celestiais. Antes de eu entrar nessa verdade que Paulo disse aos irmãos, e eu quero me ater, a maioria do meu tempo eu vou me ater nesse versículo 3, nós falamos aqui de 5 bênçãos espirituais. Nós falamos aqui, repetimos, que Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos revelou a sua vontade, Ele nos selou com o Espírito Santo, e Ele também nos redimiu. São 5 as bênçãos espirituais que Paulo fala aqui, e eu preciso que você guarde no seu coração todas essas 5, porque isso é o que te fundamenta na sua base de fé. Se você não compreender isso, você vai continuar sendo talvez alguém muito intenso na presença do Senhor, intenso na obra do Senhor, e nós estamos vivendo dias aqui de muita intensidade. Nós estamos vindo do propósito dos 21 dias, em qual nós fomos muito intensos na presença do Senhor, mas que o Senhor quer de verdade nós é de constância, não somente de intensidade. Se pudermos ser intensos e constantes, melhor ainda. Então eu quero separar alguns minutos aqui para poder me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, eu tenho 34 anos, e com 22 anos, assim que eu fiz 22 anos, o Senhor apareceu a mim
e ele falou de uma maneira muito clara para mim. Ele falou: meu filho, a partir de agora eu estou levantando um novo tempo na sua vida. É um tempo de que eu vou fazer com que tudo aquilo que eu prometi para você irá se cumprir. Só que nesse tempo eu não estava na presença do Senhor. Eu era um jovem problemático, afundado no pecado. Só que mesmo sendo um jovem afundado no pecado, eu nunca confundi a voz do Senhor. E eu falei: Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo. E como eu sei que o Senhor está falando comigo, eu quero que o Senhor me dê uma pessoa. Eu não quero só uma pessoa que me conduza para a tua presença. Eu quero uma pessoa que se case comigo e aceite a jornada dessa vida comigo, ao meu lado. E pouco tempo depois, eu faço aniversário no final de setembro, dia 29 de setembro. Pouco tempo depois, dia 17 de outubro de 2009, aparece uma menina loirinha com 17 anos no meu portão, me chamando para ir para o culto na igreja dela. E alguns anos depois, essa menina se tornou uma mulher. Ela está aqui, é minha esposa. E a gente tem desfrutado dessa jornada com o Senhor desde então. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida da minha esposa. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Não só para me apresentar e apresentar minha esposa e contar esse testemunho. É porque não faz sentido você ser um filho do Senhor, você estar na presença do Senhor e você não confiar que Ele pode dar alguém para seguir a jornada com você. Eu estou falando isso porque o Senhor quer destravar algumas coisas aqui nessa noite na vida das pessoas. Destravar fortalezas que foram criadas na mente, que têm impedido você de viver a plenitude daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, creia, se você pede algo para o Senhor, que é para o seu reino, Ele vai te dar, não tem outra possibilidade. Só que o problema é que nós estamos confundindo aquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. E esses dias eu confesso que eu tenho meditado muito naquilo que é o tema do propósito desse ano, sobre o que o Tiago fala no capítulo 4, no versículo 8, a respeito de se chegar a Deus e Deus se chegar a nós. E eu tenho meditado nesses tempos, nesses dias sobre isso, e o Senhor falou de uma maneira muito clara comigo, e o Senhor falou: meu filho, não é difícil você chegar a mim nesse tempo, o caminho está aberto, o sacrifício já foi feito. O problema é que as pessoas têm chegado a mim com interesses que não são a minha vontade para a vida delas. E isso tem impedido as pessoas de viver o que de fato Deus tem para elas. E por que a gente é a geração mais ansiosa de toda a história? Porque a gente tem que viver coisas que o Senhor não determinou para nós. Não determinou. E talvez você olha e fala: poxa, que legal você subir no altar e você pregar a palavra e você ser usado. Mas a gente precisa entender que isso aqui é um resultado de muito esforço, de muito trabalho, de muita lágrima derramada. A gente não chega aqui de uma maneira para ter relevância. A gente chega aqui quando o Senhor nos chama porque nós temos tido constância no Senhor. E como eu falei que aos 22 anos o Senhor me chamou e disse que estava levantando um novo tempo na minha vida, a partir de então, todas as vezes que o Senhor fala que está levantando um novo tempo, eu já me arrepio todo. Em setembro agora de 2021, talvez eu não tenha falado isso para ninguém ainda, só eu e minha esposa sabe. Em setembro de 2021, eu estava conversando com a minha esposa no nosso quarto, eu falei: amor, o Senhor tem levantado um novo tempo na nossa vida, e Ele falou isso para mim. Ele falou para a gente procurar uma igreja porque a gente está precisando congregar, não tem como. E a minha esposa chorando, ela disse: eu não quero, amor. E ela não disse que não queria por não querer, porque ela sabe o preço que isso custa. Ela sabe o quanto que é necessário um chamado, o que custa isso, um verdadeiro chamado. E eu falei: Senhor, não tem mais. Eu falei: amor, não tem mais como fugir. O que o Senhor vai fazer na nossa vida não tem mais como adiar. E nós estamos disponíveis a fazer tudo aquilo que o Senhor tem pedido de nós. E nós estamos mais dispostos a dar do que pedir algo para o Senhor. Nós estamos mais dispostos a caminhar com o Senhor de mãos livres e coração cheio, do que coração vazio e mão cheia. Então, quando a gente medita no que foi o tema do nosso propósito nesse ano,
fica claro que Tiago está trazendo uma mensagem de advertência para os judeus novos convertidos daquele tempo. A carta de Tiago, para aquele momento ali, não é uma carta evangelística. Ela é uma carta de advertência para os judeus que estavam novos convertidos. E Tiago começa o capítulo 4 dizendo o seguinte: vocês pedem e pedem mal, e não recebem porque pedem para os vossos próprios deleites. Então qual é o segredo aqui? É a gente entender que fé não é uma expectativa daquilo que Deus pode fazer por mim ou por você. Fé é uma certeza de quem eu sou nele, e a partir do momento que eu tenho uma certeza de quem eu sou nele, eu posso fazer a vontade dele. É por isso que Jesus fala: porventura achará fé o Filho do Homem quando vir à terra? O pastor falou bem aqui sobre os últimos tempos. O pastor Licivaldo falou bem também. A gente está vivendo, as profecias estão se cumprindo. Daqui a pouco a igreja terá plena convicção que a gente já estará no tempo que Jesus falou, para que a gente pudesse olhar para a figueira. Quando a figueira começasse a florescer, seria a estação da sua vinda. A figueira é Israel. Ou você acha que a gente ora por Israel aqui porque a gente acha legal? Porque Jesus é judeu? Não, isso é uma ordem do Senhor Jesus, para que a gente possa estar atento e vigilante. Amém? Então, Tiago, no capítulo 4, ele diz que nós somos um povo de um duplo ânimo, de uma mente dupla. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele usa uma palavra grega que significa despuchos, e ela significa que a gente tem um interesse, que o povo aqui, a palavra ministrada aqui, para a gente, que é o tema que foi usado aqui, que a gente viveu esse tempo todo, nesses 21 dias, o povo tem interesses divididos, ou seja, não está inteiro naquilo que Deus quer. Então, eu não conheço a vontade de Deus, consequentemente, eu tenho os meus interesses e o interesse de Deus. Então, fica difícil do Senhor nos fundamentar no que é básico. É aquilo que o escritor aos Hebreus fala, no capítulo 6, ele diz: deixemos os rudimentos da doutrina do Senhor, os rudimentos essenciais da doutrina de Cristo, e vamos avançar para o que é perfeito. Só que se a gente não está fundamentado nos rudimentos, a gente nem sabe que Cristo tinha seis doutrinas, como que a gente vai caminhar para uma perfeição e alcançar uma estatura de varão perfeito? Então, a gente primeiro precisa nos fundamentarmos naquilo que é essencial, na nossa base. E a palavra que o escritor aos Hebreus usa era a mesma palavra que os construtores usavam quando ia fazer o fundamento de uma construção. E o que ele está dizendo? Primeiro, vocês já estão fundamentados, agora a gente vai começar a construir a casa. Mas se a gente não entender isso e nos fundamentarmos nisso, a gente não consegue progredir. A gente não consegue entender aquilo que o Senhor fez para nós, porque a gente precisa entender algo. O Senhor nos salvou pela sua graça, mediante a fé. Isso é um dom de Deus, ok? Todo mundo entendeu isso? Isso é um dom, a salvação é um dom de Deus. Se eu acho que eu perco minha salvação por qualquer coisa, se eu não consigo entender que não importa o que eu faço, eu continuo salvo, eu não consigo desenvolver minha salvação. Aí talvez você faça a seguinte pergunta: mas se eu não perco a minha salvação independente do que eu faça, então eu vou mergulhar no pecado. Então deixa eu te dizer algo aqui: se você pensa assim, você não é salvo. Se você acha que você vai usar a graça do Senhor para você mergulhar no pecado e assim continuar salvo, você não foi salvo, você não nasceu de novo. Isso é claro e evidente, é uma base que a gente precisa estar fundamentado. Senão a gente continua inconstante, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Então hoje a gente está bem, amanhã a gente não está, e a gente se torna um problema. A gente começa a valorizar mais o serviço do que a comunhão. Amém? Quando o Tiago fala sobre a questão de da gente ter uma mente dividida, a gente consegue compreender perfeitamente por que Satanás ele usa a marca da besta como na frontal e no braço direito. Por quê? A marca da besta que será liberada nos últimos tempos, ela não é só uma marca física. Não vai ter só algo na testa do mundo e no braço, porque nós, como igreja do Senhor, entenderemos perfeitamente que marca é essa. Mas o que Apocalipse fala é de um padrão de pensamento que modela um comportamento. Porque aquilo que eu penso é como eu me comporto. E a maneira como eu me comporto geram hábitos, e os meus hábitos geram habitação.
Portanto, o Senhor determinou que tudo que fosse feito por intervenção na terra fosse por meio de encarnação. Então o Espírito Santo, ele habita em nós, porque somos o seu templo. Da mesma maneira, o que Paulo chama de espírito dessa época, ele habita nos filhos da desobediência. Então por que a marca é na frontal e no braço direito? Porque isso é um cativeiro ideológico que vai moldar o comportamento das pessoas no fim dos tempos. Então aquilo que eu tenho na minha mente é aquilo que eu vou colocar como uma maneira de me comportar. E a maneira como eu me comporto vai determinar quem habita em mim ou não. Me diga o seu comportamento que eu vou dizer quem habita em você. É por isso que Paulo fala em Romanos 12 que a gente deve se apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável. Porque esse é o culto racional. O que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Por quê? Porque o sacrifício na Antiga Aliança era um animal que é catalogado como irracional. E mesmo o animal sendo irracional, ele era imolado antes dele chegar no fogo do altar. Porque mesmo ele sendo irracional, ele iria fugir quando sentisse o fogo do Senhor. O que Paulo está dizendo? Vocês, de maneira racional, vão se sacrificar para que vocês cheguem diante do Senhor, do fogo do Senhor, como um culto racional. E Ele consuma vocês até que fique só o que Ele quer. E aí, então, só então, a partir vocês vão poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para que eu entenda qual é a vontade do Senhor na minha vida e possa me sacrificar, como eu dei o exemplo aqui, na minha conversa com a minha esposa, eu preciso primeiro me colocar como um sacrifício vivo diante do Senhor, um culto racional. Agora, se eu não entendo isso, eu não consigo experimentar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu fico como uma ovelha sem pastor. E aí eu trago problema para todas as áreas da minha vida. Porque eu não consigo ser pleno naquilo que o Senhor me chamou para ser. E aí eu me torno um fardo, eu me torno um problema, eu me torno uma pessoa inconstante, que eu não sei o que o Senhor quer fazer na minha vida. E aí eu começo a olhar o meu irmão como um adversário. Eu começo a olhar o meu irmão como alguém que está tomando aquilo que eu acho que eu tenho para mim. Às vezes não é nada disso. O Senhor está te chamando para uma outra coisa. Uma outra coisa que não tem nada a ver. Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de apertar a mão do pastor Márcio. O pastor Márcio foi meu professor de escola bíblica. Eu era um novo convertido no final de 2010, início de 2011. Quero honrar o Senhor aqui, que foi meu pastor, teve paciência comigo. Eu era um novo convertido, cheio de fome do Senhor. Uma vez o professor que ia dar aula faltou, pediu para o pastor Márcio para eu dar aula. Eu era um novo convertido, mas era muita fome que eu tinha do Senhor. E eu tinha em mim uma certeza muito grande que o Senhor ia me usar na pregação da palavra. E a gente juntava uns seis doidos lá, e sábado de manhã a gente orava, a gente jejuava, a gente lia a palavra e pregava no nosso jeito ali. Ainda bem que não tinha ninguém filmando, senão seria umas heresias gigantes. E a gente rodou esses interior de Queimados, esses cantão de Queimados, lugares que a gente nem sabe que existe, pregando a palavra do Senhor, evangelizando, e a gente viu grandes sinais e maravilhas do Senhor através da nossa vida, novos convertidos, cheios de fome do Senhor, mas o Senhor nos usou poderosamente, foi um tempo precioso. Então eu quero honrar, pastor, muito obrigado pela paciência e toda a instrução. Então, como eu estava dizendo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele fala do sacerdócio de todos os santos. Ele fala do sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, e ele cita o texto de Gênesis, que Melquisedeque, um contemporâneo de Abraão sai para uma guerra para poder resgatar o seu sobrinho Ló. Ló era uma bênção na vida de Abraão, né? Então Abraão sai para uma guerra para poder resgatar Ló. E quando ele volta dessa guerra, aparece Melquisedeque, que era o rei da cidade de Salém e também sacerdote. E Abraão encontra com ele abençoa Abraão dá o dízimo para ele. E o escritor dos Hebreus fala do sacerdócio de todos os santos e fala do sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, porque o Senhor, para esses tempos, ele tem levantado uma geração de reis e sacerdotes.
A igreja é um povo de reis e sacerdotes, mas o que é isso, ser um rei e ser um sacerdote? Deus está levantando uma geração que tem mentalidade de governo e coração de servo. Isso é ser uma geração de reis e sacerdotes. A gente não pode inverter isso. Quando a gente tem uma mentalidade de servo e um coração de rei, tudo que a gente faz, a gente quer a recompensa. E a gente se torna um problema, porque a gente faz aqui e quer receber aqui. Não, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou dando para vocês uma mentalidade de governo. Tudo que vocês colocarem a mão, vocês vão governar. O coração de vocês vai ser um coração de serviço. Vocês vão estar diante de mim como um sacrifício puro, santo e agradável. Porque assim vocês vão experimentar qual é a minha vontade. Vocês não podem chegar a mim querendo pedir coisas que são passageiras. Isso tudo eu vou dar. Quando Jesus fala sobre a questão do cuidado de Deus com os pássaros, com as plantas, o que o Senhor fala? Como é que ele começa a conversa? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o que o Senhor quer fundamentar a nós nessa noite é que Ele mude a nossa mentalidade, para que a gente possa verdadeiramente desfrutar daquilo que Ele tem para mim e para a sua vida, para a igreja do Senhor. Então, quando eu não entendo isso, quando eu sou uma pessoa que eu tenho uma mentalidade de escravo e um coração de rei, é complicado, porque eu começo a me comportar de uma maneira que não condiz com aquilo que Deus me chamou. É porque, olha só, a pastora Ângela falou algo interessante aqui na pregação, e eu amo quando o Espírito Santo começa a falar e ele vai linkando as coisas. Antes de orar pela nação, ela falou do nosso município, no município de Queimados. Quem aqui sabia que em 2016 Queimados foi considerado o município mais violento do país, do Brasil? Quem aqui sabia disso? Nem todos, né? Algumas pessoas sabiam. Quando Queimados foi considerado o município mais violento do país, eu recebi aquela notícia, eu falei: Senhor, tem alguma coisa errada. Porque eu também ouvi que 75% da população de Queimados é cristã, evangélico, nascido de novo. Essa conta ela não bate. Aí qual é o pensamento das pessoas? Pô, o diabo está furioso sobre Queimados, o inimigo está furioso, a culpa é do prefeito, a culpa é da polícia, do batalhão. E orando ao Senhor, eu falei: Senhor, por que isso? Porque é o nosso município. E o Senhor falou de uma maneira muito clara para mim: o meu povo está preocupado com os seus interesses pessoais, estão preocupados com cargos, estão preocupados em galgar cargos, e não estão preocupados em fazer a minha vontade, em revelar a minha vontade, em ser pessoas parecidas com meu filho. Eu falei: Senhor, nos perdoe, nós erramos, mas no que depender de mim, Pai, pode me usar para mudar a história da minha cidade, para mudar a história do meu estado, para mudar a história da minha nação. Eu adoro os moveres do Espírito e tudo que o Senhor fez do longo dos tempos, e quando a gente vê o derramar do Espírito que o Senhor fez no país de Gales, através da vida de Evan Roberts, um jovem cheio de fome do Senhor, a gente fica impactado, porque através de um homem posicionado, o Senhor mudou a história de um país e de toda uma nação. Você vê o Senhor sacudindo o país de Gales e não tem um registro de cura física, mas aqui, as delegacias ficaram vazias. Porque os criminosos sendo afetados pelo Espírito Santo, eles iam na delegacia e confessavam seus crimes. Então, um homem pode mudar a história de uma nação. O que uma igreja pode fazer na história de um município? A gente tem mania de transferir a responsabilidade que é nossa para as pessoas. Não é a mudança de um prefeito, de um governador, de um político. É a nossa mudança, a mudança da nossa mentalidade. A gente se colocando como reis e sacerdotes, Queimados será radicalmente afetado. E deixa eu te dizer algo, já começou a ser. Porque tem um povo que está posicionado para aquilo que Deus quer, para aquilo que o Senhor está fazendo. Não é assim, irmão. É choro, é lágrima, é entrega, é a gente sentir a dor do outro, da cidade. Não pode, a igreja, Paulo diz aqui no versículo 3,
Senhor nos colocou assentado com Jesus nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo? A igreja acessa um lugar que ninguém acessa. É a igreja que acessa um lugar que ninguém acessa. É as pessoas que têm que procurar a igreja para saber para onde o vento do Espírito está levando. Não é a igreja que fica esperando a postura de um homem para saber para onde o Senhor está levando as coisas. Não é assim, é a gente que determina isso como um corpo. A gente precisa estar fundamentado nisso para que tudo seja afetado. Tudo. O autor dos Hebreus, no capítulo 6, ele fala das doutrinas essenciais de Cristo. Eu preciso bater nessa tecla. Eu preciso fundamentar os irmãos nisso. Cristo, o que o autor dos Hebreus fez? Ele resumiu tudo aquilo que Jesus fez e falou em 6 doutrinas. Ele diz, isso é fundamental, é essencial, o rudimento essencial para que você prossiga a estatura de varão perfeito. Então ele fala no capítulo 6 das doutrinas de Cristo, que são elas: fé em Deus, arrependimento de obras mortas, imposição de mãos, batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essas são as 6 doutrinas essenciais de Cristo. Isso precisa estar muito fundamentado na nossa vida, na nossa doxologia, na nossa vida como igreja, na nossa eclesiologia. Isso precisa ser fundamentado, a gente precisa entender isso. Muito bem, eu não vou ter tempo hábil de entrar nessas 6 e explicar cada uma. Eu queria muito fazer isso, mas eu preciso gastar um pouco mais de tempo naquilo que o Senhor quer liberar para os irmãos nessa noite. E quando o Alexandre me entregou o microfone, ele já gritou no meu ouvido: até 9 horas, varão. O Alexandre é uma benção. Outro dia eu preguei aqui, eu falei em 20 minutos, eu perguntei: Alexandre, quanto tempo eu tenho? Ele: 5 minutos. Eu falei: meu Deus, acho que eu estou na introdução ainda, varão. 5 minutos, varão. Então, o que o escritor dos Hebreus está dizendo? Vocês precisam estar fundamentados nisso para que a gente possa avançar, para que é perfeito. Existem coisas que estão acontecendo e nós, como igreja, nós não podemos estar alheio a isso. Não podemos. Então, fé em Deus e batismo, fé em Deus e arrependimento de obras mortas é uma coisa que se chama soteriologia. O que é soteriologia? É a obra da salvação. Por que eu fui salvo? Como eu fui salvo? Para que eu fui salvo? Existe um porquê para isso. Deus nos salvou a gente. Olha só, irmão, eu preciso que você entenda isso. Por quê? Porque a próxima doutrina fundamental passando de eclesiologia, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso se chama escatologia. Como que Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele falou que irá cumprir nos tempos, no tempo final. Então, o que a gente precisa entender? Deus não levantou um povo, Deus não está fazendo tudo o que está fazendo aqui, para a gente poder ficar aqui esperando Ele entregar tudo para o diabo. O diabo, ele não tem autoridade e a terra não é dele. Deus não criou no Éden. Tudo falou que era bom para agora Ele entregar tudo para o diabo. Qual é o nosso problema? A gente está vivendo um tempo escapista, achando que Deus vai tirar a gente de qualquer jeito. Não é assim. A gente entregou a política para o diabo, a arte para o diabo, a educação para o diabo, e agora a gente quer reclamar. Se a gente entender o porquê que Deus nos salvou, por quê, para quê e como, a gente vai tomar de volta aquilo que é nosso por direito. O Senhor quer levantar pessoas para colocar lá na política. A nossa situação está do jeito que está porque não existem filhos de Deus lá. E aí a gente quer reclamar que porque o fulano que está lá não sabe falar, ele não é muito polido. É ele que se levantou, ele que se colocou na posição, e Deus colocou ele. Você pode concordar ou não. E a gente precisa tomar aquilo que o Senhor tem separado para a sua igreja. Existe algo muito maior do que o Senhor aparecer e nos levar de qualquer jeito, não é assim. Existem eventos que vão acontecer, o pastor falou muito bem aqui, ainda faz se levantar o anticristo, o falso profeta, a gente precisa estar bem fundamentado para a gente saber quem é. Vão ser liberados 7 selos, vão ser tocados 6 trombetas, cada trombeta determina um tempo para o mundo, e a igreja vai ficar sem saber, será que é, será que não é, será que essa é a marca da besta? Deixa eu te falar algo, irmão. Quem criou a marca da besta foi Deus. Deuteronômio 6. Atarás a minha lei por frontal e no braço direito. Se você pegar na internet um judeu ortodoxo, você vai ver que ele tem uma fitinha amarrada na testa e uma fitinha amarrada no braço. Ele fica orando lá. O que ele está fazendo? Cumprindo o que Deus mandou em Deuteronômio 6. Então a gente precisa compreender isso.
Batismo em posição de mão, eclesiologia, vida da igreja. Não é rotina da igreja, é a vida da igreja. A gente precisa viver a vida da igreja. Porque senão a gente só vive a rotina da igreja, a gente se torna um fardo, porque tudo está ruim. A gente não se comporta como um filho que quer resolver os problemas da vida da igreja. Olha que interessante. Eu preciso avançar um pouco aqui, porque eu lembrei disso agora. 2 Reis 5 fala de uma menina que foi levada cativa pelos sírios. Essa menina, ela estava longe dos seus pais, longe dos seus amigos, abusada psicologicamente e fisicamente, na casa da mulher de Naamã. A menina percebe que Naamã tem lepra. O que a menina faz? Se o meu Senhor soubesse que tem um profeta em Samaria, você seria curado. Ela não falou, talvez você seria curado. Não, você seria curado. Naamã tinha uma qualidade, ele ouvia os seus servos. O que ele faz? Vai no rei, o rei dá uma carta para ir até o rei de Israel. Naamã vai com sua comitiva. Quando chega no rei de Israel, apresenta a carta e o rei, a menina que estava cativa, conhecia mais Deus do que o rei que estava em Israel. Porque o rei fala assim, eu sou Deus por algum acaso para poder curar você? Rasgou suas vestes. Não conhecia o Deus de Israel. A menina escrava conhecia. Sabe o que essa menina era? Filha, maturidade de filha. Sabe por que ela tinha maturidade de filha? Porque ela resolve um problema que não era dela. Quando você se preocupar com os problemas que não é seu, você vai entender que Deus está te amadurecendo como um filho. E aí você vai parar de ficar procurando o problema. Porque é o fulano, porque é o ciclano, porque é o A, porque... Você vai resolver os problemas. Você está aqui para isso, como um filho maduro. E aí, Naamã, Eliseu ouve que o rei rasgou as vestes e fala, por que você está rasgando as suas vestes? Manda ele vir a mim. Que você vai ver que existe profeta em Israel. A história você conhece. Naamã dá os 7 mergulhos. Olha que interessante. Você tem uma menina com postura de filha sendo escrava. Você tem um rei que não conhece o Senhor. Aí você tem Geazi, moço de Eliseu, um homem que estava sendo preparado para o ministério profético de um dos maiores profetas de Israel. O que Geazi faz? Quando Naamã oferece a Eliseu os presentes que ele trouxe, Eliseu fala, não quero nada que venha da sua parte. O que Naamã faz? O que Geazi faz? Vai atrás de Naamã e diz, não, o meu senhor mudou de ideia, eu vou levar 2 mudas de roupa e vou levar umas moedas. E Naamã dispensa 2 soldados, vai com Geazi. Quando chega num determinado ponto, Geazi manda os soldados parar, pega os presentes e deixa na sua casa. Quando ele chega na presença de Eliseu, Eliseu diz, Geazi, onde você estava? Ele diz, eu não fui nenhuma parte nem outra, eu não fui lugar nenhum. E Eliseu fala, a lepra de Naamã será sobre a sua vida. Por quê? Porque ele desejou o juízo que estava no mundo, trocando o ministério profético pelos seus interesses próprios, por vontade do seu ventre, e ele perdeu um dos maiores ministérios proféticos e recebeu o juízo que estava separado para o mundo sobre a vida dele. Por quê? Falta de entendimento, não se comportava como um filho, se comportava como um escravo. Quem foi o homem mais rico que já passou por essa terra? Quem foi Salomão. O homem mais rico que passou por essa terra foi Salomão. 1 Reis 3 fala isso, que o Senhor apareceu a Salomão e pediu a ele, e perguntou a ele o que ele queria. O que Salomão falou que queria do Senhor? Sabedoria para quê? Para julgar o povo e discernir o bem e o mal. Alguma coisa te lembra discernir bem e mal? Te lembra de alguém? Adão, né? Queria discernir o bem e o mal. E Salomão pede sabedoria a Deus para discernir o bem e o mal. Deus nunca quis omitir do homem o conhecimento do bem e do mal. Nunca. E o homem mais rico que passou por essa terra pede algo ao Senhor que não ia beneficiar ele, ia beneficiar o povo. E Deus fala para ele, porque eu apareci para você e perguntei a você o que você queria, e você me pediu sabedoria para julgar o povo,
Porque Salomão não pediu sabedoria para ele ser sábio, Salomão pediu sabedoria para ele ser justo. É por isso que ele escreve o livro de Provérbios, que é a sabedoria do justo. Então, Salomão pede sabedoria ao Senhor para poder ser justo. E o Senhor fala, porque você me pediu sabedoria para julgar o meu povo, eu vou te dar honra, glória e vou entregar os seus inimigos na sua mão. O que Salomão estava querendo aqui? Ser um agente do Senhor na terra, que fosse resplandecer a glória de Deus para o povo de Israel. Aí você pega Adão, Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus fala para Adão, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, em nenhum momento come da árvore da vida. Ele queria conhecer o que Deus conhecia, mas não queria ter a vida de Deus nele. Porque até então ele tinha a natureza de Deus, mas a vida de Deus ainda iria ser construída nele. E aí o que ele faz? Ele vai e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Ele não estava preparado para conhecer o que Deus conhecia ainda. Ele era imaturo para isso. E aí quando ele come, ele morre. Por quê? Porque Deus queria primeiro construir a vida dele em Adão, para depois ele poder conhecer o bem e o mal. Olha o que o escritor dos Hebreus diz no capítulo 5, no versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, na tradução original para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Então, discernir o bem e o mal não é algo que o Senhor não queria quando plantou a árvore no jardim. Ele só queria que Adão deixasse de ser menino e fosse adulto, para que aí sim ele pudesse compreender o que é o bem e o que é o mal. Para aí sim ele ter o conhecimento que Deus tem, primeiro tendo a vida que Deus tem. Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente quer relevância, a gente quer mostrar que temos conhecimento, sem mostrar que temos a vida de Deus em nós. É aí que está o problema. Eu vou caminhar para o fim. E se nós está tão afetado que a gente transformou o maior instrumento de pedagogia para a prática de justiça que Jesus deixou em nós em uma prática de juízo, que é a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, quando Paulo fala em 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 11, ele fala que a gente deve... ele diz que a gente deve avaliar o homem pois a si mesmo. Avalie o homem pois a si mesmo para que ele entenda e discirna o corpo. Olha só, o que a gente pensa. E isso para mim, por muito tempo, foi um grande problema, porque eu não entendia isso. Isso era um fardo para mim, enquanto novo convertido, porque eu estava na ceia na igreja. E a palavra dizia que se eu tocasse na ceia indignamente, eu seria maldito, né? Amaldiçoado. Mas se eu não tocasse na ceia, a igreja iria me amaldiçoar, porque ia falar que eu estou em pecado. E era um problema. Era um problema entender isso. Porque, Senhor, eu vou pegar a ceia, porque o Senhor é rico em misericórdia, mas não volta agora não, senão vai dar ruim para mim. Então, na segunda-feira, Senhor, não volta não, espera mais uns 3 dias aí que eu vou, me consertar. Isso era um problema. Por quê? Porque é um entendimento totalmente errado do que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz, qual era o problema da igreja de Corinto? O problema da igreja de Corinto era que a ceia servia para cada um matar a sua fome. As pessoas, os mais ricos chegavam primeiro, traziam seus pães, comiam, iam embora. Os mais pobres chegavam para a comunhão e ficavam com fome. E Paulo está dizendo, está com fome? Come em casa. Na igreja é para comunhão. Então o que o Paulo está dizendo quando ele fala que a gente tem que nos avaliar? Ele está perguntando para a gente avaliar se a gente tem discernimento do corpo, se a gente faz parte do corpo. É isso que ele está dizendo. Porque assim, se alguma vez na sua vida você olhou para si e se achou digno de tocar na ceia, você é o seu próprio Cristo. Você se salvou a si mesmo. Porque nunca que eu me avaliei, nunca
que eu me avaliei, eu me encontrei digno de ceiar? Nunca. Então, qual é o corpo que Paulo está dizendo aqui? Qual é o nosso entendimento do corpo? O corpo físico de Jesus que foi para a cruz. Não é esse o corpo que Paulo está dizendo. Porque não faz sentido Paulo mandar os irmãos de Coríntios avaliar o corpo físico de Jesus, o braço, a perna, não tem nada a ver. O corpo que Paulo está dizendo aqui é o corpo místico do Senhor. Somos nós, a igreja, eu e você. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça. E quem é o corpo? Quem é o corpo? Nós, não precisa ficar com medo de falar não, irmão. Se for heresia, bota na minha conta. Quem é o corpo do Senhor que a Bíblia fala? Nós. Qual é o corpo que Paulo está dizendo, que é para a gente discernir? Qual é o corpo que Jesus fala na ceia com os apóstolos, que ele estava repartindo? Era eu e você. A ceia é um instrumento de justiça, não é um instrumento de juízo. Paulo está dizendo para que a gente tenha discernimento daquilo que a gente está fazendo. Quais são os problemas da igreja, qual é o problema do nosso irmão. A gente tem alguns versículos preferidos que a gente gosta de falar. E lá em Tiago, no final da carta, Tiago fala assim, ó, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Não é isso? Aí a gente pega isso para orar, para pedir as coisas para a gente. Só que os versículos antes que Tiago fala, ele diz assim, ó, carregai as cargas uns dos outros, orei uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ceia do Senhor, é para você avaliar se você está discernindo o corpo, se você está repartindo com o seu irmão aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Não é para se você é digno ou não de morder um pedaço de Jesus. Amém, irmão? Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, quando você for se avaliar, não avalia se você tem mérito de ceiar, você avalia se você faz parte de um corpo, se você está inserido no corpo do Senhor. É isso que está dizendo aqui. Amém? Adão tinha um mistério. Adão tinha um mistério. Qual era o mistério de Adão? Eva. Porque a Bíblia fala, Gênesis 2, versículos 21 e 22. E criou Deus homem e mulher e os abençoou. Até então Eva não tinha aparecido. E criou Deus homem e mulher e os abençoou. Daí, Deus manda Adão dar nome aos animais. Tá Adão dando nome aos animais. Na viração do dia, Deus aparece. E aí, Adão? Eu sei que eu já passei do meu tempo. Você me dá 5 minutos, Alexandre? Me dá 5 minutos, pastor? 5 minutos, 15. 15 minutos mais. Brincando, só 5 minutos. Só 5. Adão, Deus aparece na viração do dia. E aí, Adão? E Deus tem um senso de humor incrível. Ele pergunta coisas pra gente que aí ele já sabe a resposta. E aí, Adão, como é que foi? Ah, eu chamei aquele ali de girafa, aquele ali eu chamei de leão, aquele lá eu chamei de hipopótamo, aquele que está mergulhando lá eu chamei de baleia. Mas por que o seu semblante está caído? Porque eu não conheço, não tem ninguém que tenha a mesma natureza que eu. Aí Deus, após criar necessidade em Adão, ele tira Eva. E aí Adão cai num sono profundo e da sua costela ele tira Eva. Ele diz, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Jesus tinha um mistério também. E qual é o mistério de Jesus? A igreja. Igreja é o mistério de Jesus. João 19:34, Jesus na cruz, vem o soldado romano, o que ele faz? Mete a espada na sua costela e sai água e sangue. Ali nasce a igreja, o mistério de Jesus. Então o primeiro Adão tinha um mistério, o segundo Adão também tinha um mistério. A igreja, o corpo místico do Senhor, a sua esposa, a qual está aguardando as bodas do Cordeiro. Fique de pé, eu já estou encerrando. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Adão quando pecou, ele sentiu culpa, ele sentiu vergonha e ele sentiu medo.
Ele sentiu culpa por ter pecado, ele sentiu vergonha porque estava nu, e ele sentiu medo do que poderia Deus fazer com ele. O segundo Adão, deixa eu te falar, eu queria pedir que por um minuto você fechasse seus olhos e imaginasse Jesus na cruz. Feche os seus olhos, todo mundo, por favor. Imagina Jesus na cruz. Provavelmente você pensou no Jesus ensanguentado com a coroa de espinhos. E você deve ter visto um pano branco envolvendo as suas partes íntimas. Porém, esse pano branco ele não existe. Isso é algo que foi criado na Idade Média. Jesus, ele foi para a cruz nu. E por 3 horas ele ficou exposto, nu, para que nunca mais, nem eu e nem você, sentíssemos mais culpa, vergonha e medo. O Senhor quer nos fundamentar aqui em coisas incorruptíveis, atemporais e celestiais. O Senhor, Ele quer mudar a maneira como a gente vê e como a gente tem chegado nele, para que a gente possa viver verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida e para a sua igreja. É chegado um novo tempo, e é tempo da gente deixar de se alimentar de leite. O Senhor quer derramar alimento sólido sobre a nossa vida. Para todos aqueles que querem, o Senhor vai ferir como uma ferida no coração de fome e de sede por Ele, a ponto de você se encontrar nas madrugadas chorando pelos problemas da igreja, pelos problemas do teu bairro, pelos problemas da tua cidade, pelos problemas da nação. Nós iremos viver o maior derramar do Espírito. Eu não sei se você sabe, mas o mundo inteiro está profetizando sobre o Brasil. Missionária, o mundo inteiro está falando que o Brasil será o celeiro de missionários para as nações. E eu tenho orado ao Senhor, eu falo: Senhor, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar de fora. Não me deixa de fora. Nós viveremos tempos de grande perseguição na igreja. Grande. A gente não tem noção. Coronavírus, nossa, poeirinha do que vai acontecer. Mas o Senhor está abrindo os olhos do nosso entendimento para que a gente possa se posicionar, estar como soldados, como atalaias, esperando e nos movendo de acordo com o Espírito Santo do Senhor dos últimos dias. O Senhor, Ele vai encontrar uma igreja madura. Ele vai casar com uma igreja madura. Amém, irmão? Se você quiser, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle, em nome de Jesus. Que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós